Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa reflexão diária de hoje. 8 de novembro, segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e 7 vezes vier-te dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O texto de hoje são pequenos conselhos que Jesus dá para a vivência da comunidade cristã. O primeiro se refere à questão de escândalos. Escândalos que podem ser produzidos dentro da comunidade. Que tipo de escândalo? O escândalo da falta do testemunho. Porque que acontece? Muitas vezes as pessoas, por terem uma caminhada muito longa dentro de uma comunidade, eles começam a tomar determinadas atitudes que pode ser um escândalo para os pequenos, ou seja, para aqueles que estão começando na caminhada. Dou um exemplo. A comunidade de Corinto era uma comunidade onde havia a presença grande de pessoas intelectuais, poderíamos dizer assim. E elas faziam o quê? Elas tinham consciência de que as carnes oferecidas aos ídolos era algo banal, porque se os ídolos não existiam, não haveria diferença nenhuma se as carnes eram oferecidas aos ídolos ou não, porque a carne, nesse sentido, não teria nenhum tipo de poder de fazer o bem ou de fazer o mal, porque os ídolos não existiam. A partir do momento que eles creem em Cristo e aceitam Cristo como seu Salvador, se elimina a existência de ídolos. Então o que acontecia? Esses homens compravam as carnes oferecidas aos ídolos e consumiam. Só que os pequenos, ou seja, aqueles que não tinham essa noção, que eram pessoas que não eram tão cultas, elas se escandalizavam com o fato de os seus irmãos de comunidade, que também eram cristãos, comiam as carnes oferecidas aos ídolos. E Paulo adverte a esses intelectuais, para que eles parassem de ter tal atitude. Paulo também comungava da ideia deles, tanto que Paulo vai dizer, eu entendo, assim como vocês, de que esta carne não tem poder nenhum, ela não é simplesmente carne, mas em atenção aos pequenos que se escandalizam, então seria melhor evitar. Aqui é um exemplo clássico de pessoas que têm essa noção, têm esse conhecimento, só que, mediante esse conhecimento, tomam determinadas atitudes que podem ser escândalo para aqueles que estão começando na caminhada. Então, isso deve ser evitado. O segundo aspecto é a questão do perdão. Ela deve ser vivenciada na vida da comunidade, na vida pessoal e na vida da comunidade. Então tem que tomar-se muito cuidado para esse aspecto, porque o amor envolve o perdão. Aquele que muito ama, muito perdoa, diz o Senhor. Então, dentro da comunidade cristã, dentro das nossas relações humanas, não podemos nos furtar como cristãos de perdoar. E aqui eu lembro de uma coisa muito importante: perdão não está ligado ao esquecimento. Ninguém esquece, o perdão está ligado à superação do fato. Ou seja, não, tem muitas pessoas que criam essa visão de que eu tenho que perdoar, então eu tenho que esquecer. Não, ninguém esquece algo que foi feito para ele. Tá? Mas o perdão está ligado à superação daquilo, ou seja, eu não me apegar àquele fato no sentido de que eu quero me vingar, eu quero fazer com que a pessoa sinta a mesma dor que eu senti, eu quero prejudicar a pessoa, o desejo de vingança. Isso é que tem que ser superado. Tá?
Há situações em que, na questão do perdão, eu vou conseguir conviver com a pessoa. Há situações que eu não vou conseguir conviver. Mas eu não posso desejar o mal para ela. Eu não posso querer me vingar dela. Eu tenho a liberdade, como ser humano, de não conviver com pessoas que me magoaram, que me machucaram. Mas eu devo perdoá-las. Há uma situação aqui, poderíamos dizer, paralela, né? No sentido de que perdão não está ligado a esquecimento, está ligado à superação. E dependendo da situação, eu posso querer conviver com a pessoa ou não. O que eu não posso é ignorar a pessoa, é tratar a pessoa com desprezo, porque aí eu não perdoei. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Tem muita gente que diz o seguinte: você tem que perdoar a pessoa e conviver com ela como se nada tivesse acontecido. Isso é uma utopia, isso não existe. Tá bom? Eu perdoei as pessoas que já me fizeram muito mal. Algumas eu convivo com elas até hoje, outras eu não convivo. Isso não quer dizer que eu não perdoei, ou quer dizer que eu não estou sendo cristão. Não. O cristianismo entra no aspecto de que eu não posso desejar o mal ao outro, eu devo amá-lo. Se essas pessoas precisarem de mim um dia, com certeza eu ia ajudar. Agora, isso não quer dizer que eu tenha que conviver com elas. Eu não posso desejar o mal delas, é uma outra situação. E por fim, os apóstolos pedem para que Jesus aumente a fé. A fé é dom de Deus, ela não aumenta. Lógico que o pedido dos discípulos está errado. Tá? Tanto que o Senhor diz aqui: se tivesses fé. Então a questão da fé é dom de Deus que eu tenho que cultivar dentro de mim. Então, na verdade, não é aumentar a nossa fé, é pedir que a nossa fé se fortaleça. É uma outra situação. Portanto, queridos irmãos e irmãs, aqui o Senhor nos dá 3 conselhos básicos, né? Evitar os escândalos, perdoar e amar, consequentemente, e também fortificar a nossa fé. Que possamos fazer isso no nosso dia a dia. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.